Vamos lá. Vocês estão felizes? Jesus está feliz com você? E você está feliz com Jesus? Amém. Vamos lá. Quem estava aqui na minha, acho que penúltima, não lembro agora, ano passado, que eu preguei sobre o meio. Preguei de manhã. Quem ouviu essa palavra sobre o meio? Poucas pessoas. Mas essa é uma palavra da qual o Senhor tem ainda perseguido o meu coração. Resumidamente, para quem não estava, eu falei sobre um processo de você estar no meio. O quão é importante você permanecer firme no meio. Tem uma passagem do qual o povo ia passar por um rio, por um pedaço de água, e não tinha como passar, eles iam se afogar. E aí o Senhor deu uma estratégia de pegarem 12 pedras para darem para 12 homens, eles colocaram no meio desse rio e as águas pararam. E eles conseguiram passar pelo rio. E sobre essas 12 pedras eu falei que eram 12 estratégias das quais o Senhor estava nos dando, de qual estação a gente ia entrar. Eu não sei qual é a sua estação, eu não sei qual é o momento da sua vida que você se encontra, mas o Senhor vai te dar estratégias. E essa palavra de hoje é uma das estratégias que o Senhor deu para mim. E tem tudo a ver com esse novo tempo da minha vida, esse novo ministério que o Senhor está me dando, esse novo dom que o Senhor está me dando de presente, que é o dom de profecia. A palavra de hoje tem o título que é Profetize no meio. Nós precisamos profetizar no meio. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Essa semana que passou, essas semanas têm vindo umas semanas muito agitadas na minha casa, na minha vida, na vida do meu marido. E muitos afazeres, muitas coisas. A gente já começou o ano trabalhando bastante e glória a Deus por isso. E essa semana foi uma semana bem puxada, uma semana que eu tinha muitos compromissos, bastante coisa para resolver. E foi indo, e aí foi uma semana anterior, foi uma semana meio ruim, assim, eu estava com muita enxaqueca, e aí fiquei um tempo aí parada, sem treinar. E na quinta-feira era o meu dia de treino, que eu faço, eu treino terça e quinta, crossfit de manhãzinha, 6 horas, e o Matheus cedeu o horário da agenda dele para mim, que é os horários dele do crossfit, para a gente entrar por conta das crianças, E eu não estava indo treinar, e eu fui dormir com um puxão de orelha. Mas eu falo de puxão de orelha, de me incentivar. E ele é um dos caras que mais me incentiva. Só que ele é firme. Ele é todo doce, mas ele é firme. E ele falou assim: ô Beatriz, indo dormir, você vai treinar amanhã? Eu falei, não sei. Não sei. Ele falou assim, você está um relaxo. Ele falou, faz 2 semanas que você não treina direito. Eu falei, Matheus, agora não. A gente está indo dormir. Pois bem, eu levantei, na sexta-feira e fui treinar. Fiz a minha missão. Mas foi um dia que eu acordei na sexta-feira, meio chateada, sabe aquele dia que a mulher não acorda muito bem? E as mulheres vão me entender. Aquele dia, eu não estava nem de TPM, nada dessas coisas, mas foi um dia que eu acordei meio, sabe, um dia meio... E eu falei, cara, o que aconteceu? E eu fui treinar, teve até uma comemoração lá no CrossFit e tal, de uma colega nossa que fez aniversário, fiz minha corrida. E aí eu voltei para casa e eu falei, cara, eu estou muito desanimada hoje, o que está acontecendo comigo? Falei, cara, eu estou cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para resolver, não posso ficar assim, não. E foi um dia difícil, de manhã foi um dia que eu estava me arrastando para fazer as coisas. E aí eu orando para o Espírito Santo, por favor, cara, eu não posso ficar assim. Ânimo, que você tem muita coisa para fazer, não dá, não vai. E a cabeça bombando de coisas acontecendo na minha mente. E eu falei, gente, não dá. Não dá. Só que assim, eu fui me deixando levar por aquele dia, sabe? E aí eu fiz o almoço, nem fiz o almoço nesse dia, o Matheus comprou uma marmitex para a gente, que estava muito em cima da hora. E aí preparamos o Arthur para ir para a escola, o Daniel estava dormindo,
E aí o Mateus saiu para levar o Arthur, e eu deitei no sofá e ali eu fiquei. Eu falei, cara, sabe, tipo, sem força para levantar. E eu falei, cara, que isso? O que está acontecendo? E eu comecei a orar e pedir, Espírito Santo, me renova. Me renova, eu preciso de um ânimo, eu preciso de uma força. Isso não pode estar acontecendo. Eu não aceito esse desânimo, eu não aceito esse cansaço. Era algo diferente naquele dia. E aí eu fiquei lá prostrada. E se a gente fica alimentando isso, a gente é levado. E a minha vontade, eu falei para o Mateus quando ele chegou, a minha vontade era de ficar o dia inteiro deitada no sofá, assistindo uma Netflix, assistindo uns programas que eu gosto. Essa era a minha vontade. Mas não podia, não tinha como, tinha que fazer as coisas. E o inimigo nos conhece, e ele sabe que se a gente baixa a nossa guarda, ele começa a atacar a nossa mente. E foi bem isso. Nesse período aí de 1 hora, que foi o Mateus levar o Arthur e voltar, o inimigo começou a lançar umas coisas na minha mente. Eu falei, o que é isso? E aí eu falei, não, eu não aceito. E aí o Daniel acordou, eu tinha levantado para começar a preparar minha comida no prato, ele acordou. E aí ele acordou, já deu aquele sorriso gostoso, banguela. Eu falei, não dá, cara, não dá, porque esse menininho ainda tem mais 1h30 aí acordado, 2 horas, e tem coisa para fazer. E aí eu sentei com ele no sofá, e eu senti o Espírito Santo na minha mente. Comece a profetizar sobre ele. Profetize sobre a vida do Daniel. Eu não entendi. Falei, mas não é com ele o negócio, é comigo. E o Espírito Santo, profetize sobre a vida dele. E eu comecei a profetizar. Quanto Deus amava o coração dele, quanto Deus ama ele, quanto ele é especial, quanto o Senhor ama o olhar dele. E aí eu comecei a liberar palavras na vida dele que o Senhor foi me direcionando. E eu comecei a profetizar. E aí eu comecei a me sentir melhor, a me sentir mais animada, a me sentir mais revigorada. E aí dali eu já levantei, já preparei minha comida, o Mateus já chegou e já estava um outro ambiente na casa. E eu falei, ok, é isso. E um pouco antes do Mateus chegar em casa, o Espírito Santo, nós temos um quarto na frente da nossa sala que tem um espelho no guarda-roupa. E aí o Espírito Santo falou assim, olhe no espelho e profetize essas mesmas palavras sobre a sua vida. Aí eu não entendi. Falei, mas Deus, é uma palavra muito específica para ele. E aí o Espírito Santo começa a profetizar sobre a sua vida. Sobre esse dia, como você está. E eu comecei, com ele no colo, a falar a bondade de Deus sobre a minha vida. E aí eu saí dali, fui para a minha cozinha, e aí o Espírito Santo falou, é sobre isso que você vai falar no domingo. Eu falei, como assim? Sobre o que eu profetizei na vida do meu filho? Não. É sobre profetizar no meio. Naquele dia, eu não estava bem. Nós estamos no meio de algo que está acontecendo na nossa vida. Mas tem dias que a gente vai estar abatido. Vai ter dias que a gente vai estar desanimado. E está tudo bem. Mas nós não podemos nos acostumar com esse sintoma, com essa situação. Mas nós precisamos olhar e profetizar. Não estou falando sobre o ofício do profeta. Estou falando sobre o dom da profecia, que é para encorajamento, edificação e consolação. Eu precisava, nesse dia, de um encorajamento. Eu precisava, nesse dia, de uma edificação. E eu precisava, nesse dia, ser consolada. E tantos outros dias que foram passando, e o Senhor foi trazendo a memória, de que eu não me atentei. No meio do processo, não vai ter dias fáceis. Não vai ser só, sabe, risada e... Eu até falei na outra pregação que aquela ansiedade, sabe, aquela euforia do começo do processo e nem o final que é a alegria, mas é aquele meio onde as coisas estão para acontecer. E aí o Senhor me fez lembrar disso. Use o dom que eu estou te dando para te encorajar, para te edificar. E é sobre isso que eu queria falar nesse momento com vocês. Sabe, eu não sei a vida de vocês, eu não sei, alguns eu conheço, outros não. Mas você sabe como você está hoje. Você sabe hoje
o dia de hoje, como está a sua trajetória? O que você está sentindo hoje? E quantas palavras talvez você precise receber hoje de ânimo, de consolo do Espírito Santo, para que você continue no processo. Sabe? E eu, daquele mesmo jeito que eu profetizei sobre o meio que eu estava, sobre aquele tempo, eu peço para que o Senhor libere as estratégias para vocês profetizarem no meio de cada um. Sabe, que no dia que você estiver desanimado, no dia que você achar que, poxa, não é para mim isso, mas que doideira que eu estou inventando para minha cabeça, você lembre de quem te chamou, de quem te deu essa missão. E que você lembre que você pode e tem esse direito, esse dom disponível para vocês de se profetizarem, de olhar no espelho e falar assim: eu sou bendita, eu sou abençoada, eu sou forte, eu sou corajosa. Tenham isso em mente. Vocês têm esse direito. Não espere vir um profeta. Não espere vir alguém para falar. Faça você, porque esse dom está disponível para todos nós. Só basta você pedir. E o Senhor, Ele nos dá. O Espírito Santo nos dá esse dom. E sabe, de uma forma meio que a gente acha que é coincidência, mas é Jesus. Semana passada nós tivemos 2 ministrações que foram muito importantes. Eu acredito, para essa palavra de hoje. Eu não vi a palavra da manhã, mas eu creio que estamos na mesma linha de raciocínio. O Camilo de manhã, ele falou sobre irás prover de novo. Sabe, quantos de nós precisamos que o Senhor venha provendo na nossa vida de novo? Assim como Ele fez em algum momento, a gente precisa de agora, de uma nova provisão. E isso, sabe, é você profetizar. Isso é você falar: Deus, o Senhor fez. O Senhor pode fazer de novo. Eu creio. E veio a Mariette em seguida falando sobre a diferença de crer e a fé. Crer é você acreditar em algo. Sabe? Como o Camilo deu o exemplo da eletricidade, você não vê, mas você sabe que ela está ali. Mas a fé é confiar. É você não estar vendo. Não, ele falou da fé da eletricidade. Você sabe que ela está ali, mas você não vê ela. Sabe? Você não está vendo o final. Mas você, sabe, tem fé que vai acontecer. Você tem já na sua cabeça, na sua mente ali, ó, o protótipo daquilo que você pensa. Você tem fé. E você precisa praticar. E praticar com palavras proféticas. De falar: Deus, eu não estou vendo ali, eu não sei o que vai acontecer nesse meio, mas eu já vejo isso acontecendo. Eu sei que vai acontecer. Eu sei como vai acontecer. E você liberar palavras. Eu vou ser forte e corajosa para aguentar o processo. Isso vai dar certo. Os planos de Deus são melhores para mim. O Senhor me vê como uma mulher amada, uma mulher bendita. O Senhor me vê como um homem forte, corajoso, um provedor. É você liberar as palavras. Pedir para o Senhor o secreto, sabe, as palavras escondidas que Ele tem para nós, para que nós possamos liberar nesse caminho, neste processo. O quão importantes são que essas palavras nos mantenham firmes para que a nossa fé seja edificada. É importante a gente profetizar. E profetizar a palavra de Deus. Bia, eu não sei como fazer. Pegue uns salmos. E leia e profetize ele na sua vida, crendo que aquilo dele foi escrito para você. Profetize a palavra de Deus sobre isso que você está passando. Declara com a sua boca. Porque tudo que o Senhor, sabe, já fez por nós, Ele é capaz de fazer mais ainda, melhor ainda, de uma forma extraordinária, e que a gente vai olhar e falar assim: uau, Ele proveu de novo. Eu tenho fé, eu creio no Senhor, e eu profetizo sobre a minha vida essas bênçãos.
sabe? Eu creio que nós, né, nesse processo aí do dom de profecia, para muitos é novo. Para muitos traz um certo desconforto, uma certa dúvida do que é isso, sabe? É você pedir para o Espírito Santo todos os dias, como o Senhor me vê? Quem eu sou para o Senhor? Quem eu sou em Deus? Certamente, a primeira palavra que veio na sua mente é algo que não te edifica. Porque nós temos a tendência de olhar para nós e ver só os defeitos, muitas das vezes. Olhar aquilo que a gente errou. Olhar aquilo que a gente falhou. Mas o Senhor olha para nós e Ele vê tudo de bom em nós. Ele vê aquilo que nós não enxergamos. Sabe? O Espírito Santo, Ele vê em nós, primeiramente, tudo aquilo que a gente não consegue ver. E aí Ele nos mostra, através da palavra, através de uma pregação, o quantos nós somos preciosos para Deus. O quanto Ele nos formou de forma, sabe, incrivelmente assombrosa. E Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. E o dom de profecia, você só adquire ele com a prática. É prática, é prática, é prática, é prática. É assim como na academia. Você precisa praticar, 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 para que o músculo cresça. Para que você veja um resultado. Como tudo na nossa vida. Se você quer ser bom em algo, você precisa praticar. Não é de primeira. Nem os autodidatas conseguem ser muito bons de primeira. Eles precisam praticar, eles precisam treinar. Então, seja você um treinador de palavras proféticas sobre a sua vida. Declare todos os dias. Camila acabou de falar sobre post-its. Coloque post-its no espelho do seu banheiro. Primeira coisa que você faz normalmente quando acorda é ir ao banheiro. Você vai olhar e já vai ter uma palavra de bênção sobre a sua vida, que vai te dar encorajamento, edificação para aquele dia. Como é bom a gente ouvir um elogio, e esse elogio está na Bíblia, cheia de coisas como o Senhor nos vê. Como o Senhor nos vê. Então, vamos praticar. Praticar a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre um dia mau. Profetize. 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 Eu gostaria de lançar agora um desafio para que daqui a pouco a gente consiga fazer algo. Eu gostaria que todos vocês, todos, sem exceção, olhassem para a pessoa do lado. E pense agora, um exemplo, uma palavra de bênção para essa pessoa. Não fale, não fale. Guarde para você. Uma palavra de bênção para essa pessoa. Uma palavra de bênção para essa pessoa. Guarde, não fale. Não fale. Daqui a pouco vocês vão entender. Guarda aí. E se o Senhor não deu, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo. Que palavra que eu tenho para esse irmão do lado? Peça e segura. Para não ficar comigo, abra para mim em 1 Coríntios 14, 3. Eu vou usar NTLH. Primeira Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza... Deixa eu só arrumar aqui minha versão. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus ou quem profetiza, faça para as pessoas, ajudando-as e a dando coragem
e consolo. Na versão da NVI, que é um pouquinho diferente, fala assim: mas quem profetiza o faz para que tenha edificação, encorajamento e consolação dos homens. É para isso que é a palavra profética. Não é, novamente, não é profecia. O ofício do profeta. O ofício do profeta é totalmente diferente do dom de profecia. O ofício do profeta é para apontar um destino. Eu não sou profeta, mas o Senhor está me enchendo com dom de profecia. Eu peço ao Senhor, quando eu vou ministrar alguém, como o Senhor vê essa pessoa. E aí o Senhor me revela, através de várias formas, porque Ele é criativo. Uma palavra, uma cor, uma mensagem, um animal, uma visão, um som, um cheiro, uma textura. E aí eu vou buscar no Espírito Santo, como é que é isso? Para que é isso? Isso é o dom de profecia, para edificação, encorajamento e consolo. Então, você não vai estar falando para você. Você vai... Estou dando um exemplo, tá? Nisso que você vai colocar em prática essa semana, praticar o dom de profecia. Você não vai olhar para você e vai falar assim: você vai embora para a África. Você vai comprar uma mansão de $3.000. Não. Isso é, né? Não, 3 mil não, 3 milhões, né? 3 mil. Estava bom uma mansão de 3 mil. Ok? Isso daí é profeta. Mas você vai olhar para você e vai falar: você é forte, você é corajoso, você vai conseguir. Você é uma bênção, você é a voz de Deus na terra. E aí você vai começar a pedir para o Espírito Santo o que Ele vai querer ministrar sobre você. Então, só para a gente deixar bem claro. Agora, em Lamentações 3, do 22 ao 24, diz assim: o amor de Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O amor de Jesus não muda por nós. A confiança que nós temos que ter em Jesus, no meio do processo, nos dias maus, é isso. Porque o amor e a bondade e a fidelidade dele dura para sempre. Dura para sempre. Sabe, como eu já falei, eu não sei o momento que vocês estão passando. Eu não sei como é que está a vida de cada um. Eu não sei o que vocês têm orado, o que vocês têm esperado no Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E é isso que Ele diz: o meu amor por você não acaba. A minha bondade não tem fim. O meu amor, a minha bondade se renova todas as manhãs na sua vida. Grande é a minha fidelidade com você, porque tudo é meu. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas são para o Senhor e voltam para o Senhor. Então, tudo isso que você está passando é permissão de Deus na sua vida. Porque Ele está no controle da nossa vida. Ele permite. Em Lucas 8, vamos usar bastante a Bíblia. Lucas 8, 24, fala assim: aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, e elas pararam e tudo ficou calmo. Em uma só voz,
Em um só comando, tudo se acalmou. No dia que você estiver com um vento forte, uma tempestade, você se lembre, dê uma ordem, profetize sobre isso, se acalma, se aquieta, porque eu tenho Deus no controle da minha vida. Nós precisamos aprender a extrair partes da Bíblia, sabe, e usar elas neste momento. Não era para os discípulos só que estavam sendo escritos isso. O tempo forte, o vento forte, as águas soprando, é para nós. Quem nessa sala hoje está tendo um vento forte, uma tempestade forte, e às vezes você está com medo. E você está lá, segurando o barco, tentando segurar. E a onda está vindo, o vento está soprando. E aí a gente fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí você pega essa parte e fala, se aquiete alma, se aquiete tempestade, se aquiete vento. Porque nós temos, como filhos de Deus, autoridade para falar, se aquiete, em o nome de Jesus. Não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Isso é também uma palavra profética. Você, sabe, dá um destino para a sua alma se aquietar, para dizer, você é forte, se mantenha firme. Não tem nenhum vento que dura para sempre. Não existe nenhuma tempestade que dura para sempre. Elas vão acabar. Elas têm prazo para acabar. Mas se mantenha firme no meio do vento forte e da tempestade. Em Daniel 3, 25. Como é? Isso daqui é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando são lançados na fornalha. Diz assim, o rei pergunta, nós não jogamos 3 na fornalha? Como é que é, então, que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrer nada. E o 4º homem parece um anjo. É no meio do fogo, no meio do caos, que o Senhor se faz presente. E ali, eles não foram, nem ao menos com cheiro de fumaças nas suas roupas. Os homens que lançaram eles na fornalha morreram de tão quente era aquele lugar. Mas o Senhor estava com eles. E eu creio que no meio do fogo, Jesus pegou a mão daqueles 3 homens e ele falou, vamos dançar neste meio. Vamos, sabe, no meio do caos ali, no meio do fervo, o Senhor está com você. Ele não te abandona no meio do fogo. Ele dá um comando. Quem é esse que até o fogo ele controla? Quem é esse Deus que até o fogo nós não somos queimados e não somos consumidos? Creia, o Senhor está com você no meio do fogo. Você não vai ser queimado. Você vai sair dele e ainda pessoas vão servir ao Deus que você tem. Seja fiel no meio do fogo. Seja fiel no meio ali, sabe, da força do fogo. Em Daniel 6, 22, mais um comando de Deus. Fala assim, o meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Daniel estava no meio de uma cova cheia de leões.
E Deus, com uma ordem, com uma palavra, Ele mandou os leões fecharem a boca. E Daniel ficou ali, sabe, só esperando a hora de tirarem ele. E os leões estavam ali. Então, na hora que os leões rugirem sobre vocês, a hora que, sabe, a mente nossa vier, sabe, está cheia de palavras, porque a Bíblia faz um comparativo com o diabo, que ele está ao nosso derredor, como um leão que ruge, querendo nos tragar, querendo, sabe, nos matar. Quando a nossa mente, ela, sabe, tiver ali um leão rugindo, um som, um barulho que nos dá medo, com uma ordem, com uma palavra profética, nós vamos mandar esse leão fechar a boca. Porque a única voz que precisa ecoar dentro da nossa mente é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus, é a paz do Senhor. O Senhor nos dá ordem, o Senhor nos deixa esse direito de mandar os leões fecharem a boca. Sabe, em Josué, mais um exemplo. Em Josué 6, 10. Fala assim: mas Josué tinha dado a ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho, até que ele mandasse. Agora vai lá no 16 para mim. E na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: grite agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Vai ter tempos e ordens do Senhor, que Ele vai falar assim: para e deixa comigo. Eu vou te liberar agora algumas estratégias para essa fase. Dê voltas, quietos, derem voltas. Mas no 7º dia, agora vocês gritam. Agora você faz barulho. Agora você solta o rugido do leão que está dentro de você. Nós precisamos entender também as ordens do Senhor nas estações, nas estratégias. Vão ter dias de ficar quieto, que o Senhor vai mandar a gente se aquietar. Mas tem dia que o Senhor vai dar a ordem: grita. Agora você fala. O Espírito Santo vai nos dar essas estratégias no meio, dando palavras proféticas todos os dias para a nossa vida. Filha, hoje você vai precisar ficar um pouquinho mais em silêncio. Só observa o que eu vou fazer. Agora, você levantou, olhou no seu espelho e o Espírito Santo vai liberar uma palavra sobre você. Agora, fala o que eu estou mandando você falar nesse dia. Vocês estão entendendo o poder do dom de profecia? É uma porção para cada dia, é uma palavra para cada dia que nós podemos ter esse acesso com o Espírito Santo. Sabe, é algo que você tem que praticar, que você tem que praticar, que você tem que praticar. E é todo dia, porque todo dia Deus tem algo novo para nós. Todo dia Ele libera um pouquinho a mais para nós. Todo dia Ele libera um pouquinho a mais. Se apegue às promessas que Jesus fez para vocês. Se apegue àquilo que o Senhor tem liberado para vocês. Se apeguem. Lembre o quão grande Deus é e quão poderoso Ele é para fazer. Ele fez esse universo. Só num haja. 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 Ele está vendo a nossa causa. Ele está vendo a nossa oração. Ele está vendo as nossas lágrimas. Ele está vendo o nosso esforço. Então creia que Ele vai fazer.
creia que no tempo do Senhor Ele vai fazer. Em Êxodo 13, 21. O povo tinha saído já do Egito. E ele manda assim, o Senhor: durante o dia o Senhor irá na frente deles com uma coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles com uma coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim que eles pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia e a coluna de fogo diante deles à noite. O Senhor não te abandona. Ele está na frente abrindo o caminho. Ele está na frente te mostrando qual a direção. Não saia de trás da nuvem. E mais para frente em Êxodo, fala que quando o povo do Egito, o faraó vai atrás, sabe o que o Senhor faz? Ele transporta essa nuvem para trás do povo, para, despistar o faraó, para que ele não visse para onde o povo ia. Então creia que essa nuvem, quando precisar, ela vai mudar de posição para te proteger. Não é que o Senhor te abandonou, não é que o caminho não está mais aberto, não é que a visão está embaçada, mas o Senhor está mudando como estratégia para te livrar do inimigo que está vindo atrás. Mas assim que ele despistou o faraó, a nuvem voltou para frente deles. Não se sinta abandonado quando você entender, Deus, parece que agora o caminho, para onde eu vou? Talvez seja o tempo de só ficar quietinho e esperando, porque Deus está agindo atrás. Ele está dando um comando para a nuvem: mude de lugar, proteja o meu filho, proteja a minha filha. Despistou, volta para frente, ilumina o caminho, mostre o caminho. E Deus é tão bom, porque eu não acredito que essa nuvem era só para mostrar o caminho, mas era para proteger esse povo do sol e do frio. A nuvem protegia o sol durante o dia, e a coluna de fogo, a nuvem de fogo, aquecia o povo de noite no deserto. O Senhor está fazendo. Creia que o Senhor está fazendo. O que Ele quer é que você só declare. Declare a palavra dEle, declare a bondade dEle, declare o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, o quão Ele é Deus na sua vida. Declare, é tempo de nós profetizarmos sobre nós, sobre a bondade de Deus em nós. É tempo. Em Mateus 14, (19 ao 23, fala assim: então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graça a Deus, partindo os pães, entregou aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. O Senhor deu um comando de graça, de agradecimento. Vão ter dias que as palavras proféticas só vão ser de agradecimento. Mas creia que o Senhor está provendo. O Senhor está provendo tudo o que vocês precisam para esse tempo, para este momento na vida de vocês. Sabe, se eu for parar aqui para falar desde Gênesis a Apocalipse, de toda a bondade de Deus, de toda a fidelidade, de todas as palavras, de toda a ordem de profecia, de dom que o Senhor está dando e deu para o povo ao decorrer da Bíblia, a gente vai fazer uma série aqui de meses para falar o quão Deus é bom, o quão Ele é fiel àquilo que Ele promete para nós, o quanto Ele tem nos guardado. Mas saiba que o Senhor hoje, a porção que o Senhor está entregando hoje, é para que todos tenham esse direito, esse dom de declarar todos os dias palavras
de bem. Palavras que nos edificam, que nos encorajam, sabe? Que vão nos consolar. Em todos os dias. Ah, mas isso é só para o dia mal? Não, porque, pelo amor de Deus, não vamos ter também só dia mal. Vamos ter dia bom também. E a gente precisa agradecer, e a gente precisa celebrar, e a gente precisa falar, Deus, como você é fiel comigo. Como o Senhor é bom, a sua fidelidade é para sempre. E nós precisamos exaltar e agradecer o Senhor. E eu vou dar 4 dicas para que você consiga, sabe, fluir nesse dom. Tem muito mais, mas são 4. Orar, conhecer a palavra, ter o Espírito Santo e praticar. Em 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 23, fala assim: ore sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que o Senhor quer de vocês para estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês, livre de toda mancha, para que o dia que Ele vier, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ore sem parar. Nós precisamos estar o tempo todo atento em oração. Nós precisamos orar o tempo todo. O tempo todo a nossa mente precisa estar conectada com Jesus. Para que a gente não baixe a guarda, para que a gente não desanime, para que a gente não, não dê brechas. A palavra. Josué 1:8. Fala assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforçam para viver de acordo com tudo que ele está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos saber os segredos de Jesus para nós. Sabe, nós estamos aí, já indo, para o 4º livro. Quarto, né? Levíticos agora, né? Nós estamos indo. Sabe, poxa, mas eu me perdi, cara, lá em Gênesis. Calma, começa agora. Oi? Sobre a leitura da Bíblia. Camila aqui me ajudando. Sobre a leitura da Bíblia. Sabe, se você não faz parte disso, faça. Se esforce para participar. Se esforce. Nós estamos em Levíticos 1:4, começamos aí hoje. Quantas coisas já a gente aprendeu? Sabe, nossa, mas é muito cansativo. É muita coisa, se repete muito. Sabe, até falei com o Mateus essa semana sobre Êxodo. Como Deus é detalhista. Ele sabe de tudo na nossa vida. Ele sabe cada centímetro que tinha que ter em cada coisa. Em cada centímetro. Você não joga lá 1 metro por 2. Você não vê muito isso. É 1,5 por 2,66. Assim, assim, assado. Você vai usar isso, isso, isso. A roupa tem que ter essa cor, com essa linha, com essas pedras, costurado dessa forma. Sabe? Deus é detalhista. E você acha, e a gente muitas das vezes acha, Deus não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, Ele sabe tudo.
Ele é detalhista, ele é rico em detalhes. E cada detalhe importa. Então volte, sabe? Não desanime na leitura. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta. Ela nos traz as verdades. A gente não vai ficar acreditando em qualquer coisa, em qualquer, sabe, frase de efeito. A gente vai saber onde está escrito, o porquê foi escrito. E o dom de profecia, ele está muito ligado em conhecer a palavra. Porque os dias que nos faltar palavras, nós vamos ler a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos falar a respeito daquilo que Deus escreveu, da verdade dele sobre a nossa vida. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. E nós precisamos também, terceiro ponto, ter o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 1:22, fala assim: como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Sabe? Como dono, ele é o dono, ele é o rei, ele sabe. Ele colocou em nós, ele deixou para nós o Espírito Santo no nosso coração, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. O Senhor guarda só coisas boas para nós. E ele nos deu acesso ao Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós vamos ter acesso a essas coisas guardadas. Não é por nós. É pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo. Sabe, quando a gente pega uma pessoa falando sozinha, nós precisamos falar assim com o Espírito Santo. A pessoa fala, nossa, mas está maluca, está falando sozinha? Não, estou falando com o Espírito Santo. Porque é o tempo todo ali. Você não precisa jogar, sabe, as suas queixas, os seus problemas para qualquer pessoa. Você precisa jogar para quem vai resolver. Você precisa jogar para o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo como, sabe, o direcionador das suas atitudes. É Ele que nos controla. É através dele que nós temos os frutos do Espírito. É através dele. É Ele que vai nos podando, nos moldando. Ó, fica quietinha agora, vai, não fala não. Dá uma segurada. Seja amável. Sabe? Então é muito importante. E sobre a última parte que eu queria falar, sobre a prática. Em Romanos 12:6. Romanos 12:6. Portanto, usamos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso para que, de acordo com a fé que temos, nós precisamos colocar em prática. E essa prática precisa começar por nós. Profetizar sobre a nossa vida, sobre o nosso meio. Sabe, sobre aquilo que Deus tem feito. E agora, ali no louvor, eu queria só liberar isso bem rapidamente para vocês. São algumas palavras, sabe, de profecia que o Senhor me entregou ali. Eu não sei quem vai passar por isso. Eu vou liberar. E se você sentir que isso é seu, pegue. Sobre o vento e a tempestade que eu falei. Seja forte e corajoso. Se você está passando, se você entendeu que você está passando pelo vento e uma tempestade na sua vida, a palavra que o Espírito Santo libera hoje para você é: seja forte e corajoso. Se você acha que você está no meio do fogo, a palavra sobre isso é que Jesus está te vendo. Jesus está te vendo no meio do fogo e Ele está com você. Se você se identifica que você está na cova, Ele está com você, livrando você dos leões. Ele está com você.
Se você acha que você é um desses que está ainda correndo sobre as muralhas, você está em algum dos dias que você está andando sobre as muralhas, saiba que a última palavra é do Senhor. É Ele que vai dar o comando e as muralhas vão cair sobre a sua vida. Se você se identifica como uma das colunas de fogo, que você está ainda no meio do deserto e parece que você está, sabe, sentindo que não tem o caminho, não está indo, saiba que Ele está à sua frente e nas suas costas. Ele está te guardando. E sobre a multiplicação, se você acha que você só tem 5 pães e 2 peixes e é muito pouco porque você precisa, saiba que o Senhor está multiplicando neste momento. Ele é o seu provedor. Essas são as palavras proféticas que o Senhor me deu sobre esses versículos. E eu creio que alguém aqui precisava dessa palavra para hoje. Seja forte e corajoso. Jesus está te vendo. Ele está com você. A última palavra é do Senhor. Ele vai à sua frente e nas suas costas. E Ele é o seu provedor. Se apegue nessas palavras. E, sabe, tudo é do Senhor. Tudo é para Ele. Tudo volta para Ele. Todas as coisas são do Senhor. E agora eu queria que você fechasse os seus olhos. Pedir para o pessoal do louvor subir. Sabe aquela palavra que você pensou para a pessoa do seu lado? Ela é sua palavra. Feche os seus olhos e profetize sobre você essa palavra. Feche os seus olhos e profetize sobre você. Eu não sei o que você pensou. Eu não sei o que você ia entregar para o outro. Mas é sua. É para você. Declare sobre a sua vida essa palavra. Declare sobre a sua vida essa palavra. Declare sobre a sua vida essa palavra. Tudo é do Senhor. Todas as coisas é tua. Sabe, o Senhor que Ele venha nos ensinando as palavras que nós precisamos proferir para esse novo tempo. As palavras de encorajamento que nós precisamos para essa próxima estação. Que o Senhor venha nos ensinando a ser manso, a ser humilde, a entender que Ele é Deus, que Ele é detalhista em cada coisa. Ele sabe do que você está passando, Ele te vê, Ele está provendo, Ele é a nuvem que vai à sua frente. Ele é tudo para nós. Deus é tudo para nós. Nós só temos Jesus, nós só temos o Espírito Santo. Se isso for retirado de nós, não sobra nada. Só sobra medo, só sobra desânimo, só sobra depressão, só sobra ansiedade, só sobra, sabe, dívidas. O Senhor é tudo. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Tenha isso como cerne, tenha isso como um meio, que tudo que você está fazendo é para o Senhor, é para Ele, tudo é dele. Em nome de Jesus.